Você já teve um sonho que parecia mais real do que a própria realidade? Já acordou com o coração acelerado, como se uma voz silenciosa tivesse falado diretamente à sua alma? E se eu te dissesse que Deus pode estar tentando te alcançar, não quando você está acordado, mas enquanto dorme? E se eu te dissesse que os seus sonhos podem conter mensagens divinas ocultas, sinais do céu que a maioria das pessoas ignora, mas que têm o poder de transformar sua vida para sempre? Que, enquanto o mundo dorme, Deus fala em sussurros, e apenas os que têm o espírito desperto conseguem ouvir? Sim, existe um mistério profundo, um segredo espiritual que poucos conhecem. Deus fala através dos sonhos. Ele visita corações no silêncio da noite, quando nenhuma distração terrena pode nos impedir de ouvir a sua voz. Em meio a cenas aparentemente confusas ou marcadas por símbolos misteriosos, o Senhor comunica advertências, consolos, direções e até profecias. Muitos ignoram isso e perdem grandes bênçãos, mas você não está aqui por acaso. Você está aqui porque Deus quer te ensinar como discernir os sinais que Ele está enviando enquanto você dorme. Neste vídeo, vamos revelar como os sonhos podem ser um dos canais mais poderosos da comunicação divina. E o mais impressionante, talvez ele já esteja tentando falar com você há muito tempo, e você não sabia como ouvir. Vamos falar de sonhos que incomodam e de sonhos que trazem paz. Vamos explorar os sinais ocultos, os símbolos e as revelações que podem estar sendo ignoradas. Há pessoas que só entenderam o chamado de Deus porque prestaram atenção no que Ele disse em um sonho. E você, está pronto para ouvir? Você precisa saber que muitos dos milagres, das curas e das reviravoltas espirituais começaram com um sonho. E muitos dos perigos evitados também. Existe um tipo de inquietação que não vem da carne, mas do espírito. E há sonhos que são como cartas do céu, seladas com amor e propósito eterno. Nos próximos minutos você vai descobrir como identificar quando um sonho vem de Deus e não apenas da sua mente. O que significam os sonhos repetitivos que deixam seu coração inquieto. Como Deus pode usar um sonho para te curar, te libertar e te impulsionar para o seu destino. E principalmente, como responder espiritualmente quando Ele fala com você durante a noite. Mas antes de começar esse estudo transformador, eu quero te fazer um convite. Comente agora, aqui abaixo, a frase "Paz em Cristo". Isso não é apenas uma formalidade, é um compromisso. Quando você escreve essa frase, está dizendo a Deus: eu estou pronto para ouvir tua voz. É como abrir as portas do coração para que o Espírito Santo entre com revelação. E também curta este vídeo agora. Sim, agora. Porque quando você faz isso, o próprio YouTube entende que esta mensagem é importante e passa a mostrar este conteúdo para outras pessoas que estão precisando desesperadamente de uma palavra de Deus. Pessoas que choraram esta noite, que se sentem perdidas, que imploraram por um sinal. Você pode ser o canal que levará esta resposta até elas, com um simples gesto. E se você ainda não é inscrito neste canal, inscreva-se agora. Muita gente nos escreve dizendo que este canal é a única igreja que conseguem frequentar, por viverem em lugares distantes ou por estarem doentes. Quando você se inscreve, você não apenas recebe os próximos ensinamentos, você se torna parte de uma comunidade viva, guiada pela fé e sustentada pela palavra de Deus. Comente, Paz em Cristo, curta, compartilhe e inscreva-se. Você não imagina o quanto isso é importante. Agora, preste muita atenção. O penúltimo ensinamento deste vídeo pode ser a chave que falta para desbloquear uma bênção escondida na sua vida. Muitos só a enxergam quando já estão desistindo. Mas você, que chegou até aqui, está sendo chamado para ir mais fundo. Vamos juntos descobrir os sinais, as revelações e os segredos que Deus deixou escondidos nos seus sonhos. Ele está pronto para falar. A pergunta é:
Você está pronto para ouvir? Vamos começar nosso estudo. 1. O sonho de José. Quando o propósito de Deus é revelado em silêncio, imagine estar noivo com planos para o futuro e descobrir que sua noiva está grávida, mas não de você. Esse era o cenário vivido por José, o pai terreno de Jesus. Um homem justo, devoto, mas humano, confuso, machucado, envergonhado. Ele não queria expor Maria, mas também não conseguia entender aquela situação. E então, Deus falou, não em voz audível, não através de um profeta, mas em sonho. Em Mateus capítulo 1, versículos 20 e 21, lemos, e projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e ela dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Veja que Deus não esperou José tomar uma decisão precipitada. Ele interveio no exato momento em que a dúvida tomava conta do coração daquele homem, e o fez enquanto José dormia. Isso nos mostra que Deus conhece nossos pensamentos mais íntimos, nossas batalhas internas, e muitas vezes escolhe o sonho como lugar sagrado para nos visitar. Quantas vezes você já esteve prestes a tomar uma decisão errada? Quantas vezes carregou angústias silenciosas que ninguém ao seu redor compreendia? Talvez você tenha, como José, pensado em desistir de algo ou alguém. Mas Deus, que vê o coração, pode usar o sonho para trazer clareza onde há confusão, paz onde há ansiedade e propósito onde há dúvida. Perceba algo profundo aqui. O anjo não explicou tudo a José. Ele deu apenas o suficiente para que ele confiasse. Assim, Deus age também conosco. Em muitos sonhos, ele não revela todos os detalhes, mas oferece um vislumbre, um sinal, um toque, suficiente para nos mover com fé. Talvez você já tenha sonhado com algo que não entendeu na hora, mas que te deu paz. Ou talvez tenha recebido uma imagem tão forte que te fez acordar e orar imediatamente. Esse é o toque silencioso de Deus, o mesmo que alcançou José e mudou a história da humanidade. Há pessoas hoje que estão vivendo no limite, prestes a desistir de relacionamentos, vocações, chamados, porque não estão ouvindo a voz de Deus durante o dia. Mas a verdade é que Ele pode estar falando à noite. Os sonhos que vêm de Deus não trazem medo paralisante, mas temor santo. Não provocam confusão, mas despertam fé. E mesmo quando não os entendemos completamente, eles deixam um selo de eternidade no nosso coração. E aqui está uma pergunta espiritual para você refletir. Quantas decisões suas foram tomadas sem antes perguntar a Deus, é isso que o Senhor quer? Quantas vezes Ele tentou te responder enquanto você dormia, mas você ignorou, acordou e seguiu a vida como se nada tivesse acontecido? É por isso que muitos estão estagnados, porque os sonhos que Deus envia são como cartas não abertas. E cartas não lidas não transformam ninguém. José não apenas ouviu o que Deus disse, ele obedeceu. Ele acordou e fez exatamente o que foi revelado em sonho. E por causa dessa obediência silenciosa, Jesus nasceu em um lar protegido, abençoado e preparado para recebê-lo. O que você faria se soubesse que um sonho seu carrega dentro dele o nascimento de algo divino? Deus pode estar querendo te confiar algo semelhante, uma missão, uma direção, um chamado. E talvez a única coisa que esteja faltando é você reconhecer que o sonho que te inquieta é, na verdade, uma resposta celestial. 2. O sonho de Salomão. Quando a sabedoria divina invade a alma adormecida após a morte de Davi, Salomão se tornou rei de Israel. Ainda jovem, com uma responsabilidade imensa sobre os ombros e um povo inteiro para governar, ele sabia que, por si só, não seria capaz de conduzir aquela missão. Então,
Num sonho, Deus apareceu e lhe fez uma pergunta que mudaria para sempre. Não só a sua vida, mas toda a história da nação. Em Gibeão, o Senhor apareceu a Salomão num sonho de noite e disse-lhe Deus: pede o que queres que eu te dê. 1 Reis, capítulo 3, versículo 5. Preste atenção no cenário. Salomão não estava jejuando, nem no templo, nem orando em voz alta. Ele estava dormindo. E mesmo assim, Deus o encontrou. O Criador do universo visitou um homem comum no silêncio da noite e lhe deu a chance de pedir qualquer coisa. Não é impressionante? E o mais belo é que Salomão não pediu riqueza, nem fama, nem poder. Ele pediu sabedoria para discernir entre o certo e o errado, para conduzir bem o povo de Deus. E naquele momento, enquanto seu corpo descansava, sua alma despertou para um dos encontros mais profundos que já se registraram na história bíblica. A resposta de Deus veio com abundância. Ele disse: porquanto pediste isto, e não pediste para ti longevidade, nem riquezas, nem a morte dos teus inimigos, mas pediste entendimento para discernir o que é justo, eis que fiz segundo as tuas palavras. E também te dei o que não pediste, assim riquezas como glória. 1 Reis, capítulo 3, versículos 11 a 13. Aqui está um dos segredos mais poderosos do universo espiritual. Quando Deus fala através dos sonhos, Ele não apenas revela, Ele testa o coração. E quando encontra um coração humilde e entregue, Ele libera bênçãos além do que se pediu ou imaginou. Talvez, em algum momento da sua vida, você tenha pedido a Deus por uma solução. Talvez até tenha orado por sabedoria em meio a uma grande decisão, e você não percebeu que a resposta veio enquanto dormia. Sonhos, onde você é convidado a escolher, a responder ou a tomar uma atitude. Esses sonhos são muitas vezes chamados espirituais, convites celestiais para que sua fé desperte. Deus quer saber o que há de mais profundo em você. E Ele sonda isso quando os barulhos do mundo cessam e só resta o som da eternidade no coração. Mas será que você tem prestado atenção? Quantas pessoas vivem angustiadas, buscando direção, sem perceber que Deus já respondeu? Mas a resposta veio disfarçada de sonho. Como Salomão, muitos estão sendo visitados, mas ao acordar, deixam essas revelações escaparem como areia entre os dedos. A grande pergunta espiritual é: o que você tem feito com os sonhos que Deus te dá? Alguns acham que sonhos são só ilusões do inconsciente. Outros acreditam que todos vêm de Deus. Mas a verdade está na palavra. Deus usa os sonhos como meio de comunicação. E quando Ele fala, é para cumprir propósitos eternos. O que faz um sonho ser divino não é sua beleza ou sua intensidade, mas o impacto que ele gera no seu espírito. Quando um sonho te acorda com lágrimas nos olhos, com uma urgência inexplicável, com um desejo profundo de mudança, há grandes chances de ter sido uma visita de Deus. Salomão pediu sabedoria. E você? O que você pediria se o céu abrisse para você esta noite? Essa é a hora de preparar o coração, porque os próximos sonhos podem conter não apenas palavras, mas destinos. E como Salomão, se você responder com humildade e discernimento, Deus não só atenderá o seu pedido, Ele fará infinitamente mais do que você pode imaginar. 3. O sonho de Nabucodonosor. Quando Deus fala, até com os que não creem, é fácil imaginar Deus falando em sonhos com pessoas piedosas, fiéis e espiritualmente despertas. Mas e quando Ele escolhe se revelar a alguém que não o serve, que sequer o conhece verdadeiramente? O livro de Daniel nos apresenta um dos episódios mais intrigantes e, ao mesmo tempo, reveladores sobre como Deus usa os sonhos. O sonho do rei Nabucodonosor. Esse rei, que governava a poderosa Babilônia, era um homem autoritário, pagão, envolvido em idolatria e domínio. Mas mesmo assim, Deus falou com ele em sonho. E não foi qualquer sonho.
Foi um sonho tão intenso, tão perturbador, que o tirou da cama e o deixou agitado, inquieto, desesperado por respostas. Teve Nabucodonosor sonhos, e o seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Daniel capítulo 2, versículo 1. Esse versículo revela algo poderoso. O Espírito de Deus pode perturbar até mesmo os que não creem, se ele quiser transmitir uma mensagem. Nenhuma barreira humana é capaz de impedir o mover divino quando há um propósito eterno em jogo. O mais impressionante é que o rei não apenas sonhou, ele esqueceu o conteúdo do sonho ao acordar. Mas o impacto espiritual foi tão grande que ele sabia que algo profundo havia acontecido. Isso nos ensina que nem sempre nos lembraremos dos sonhos espirituais, mas o coração saberá que houve uma visitação. A alma sentirá que algo foi tocado, algo foi movido dentro de nós. E aqui entra Daniel, um jovem exilado, fiel a Deus, cheio do Espírito, que se dispõe a buscar a revelação divina. Daniel ora, e Deus revela não apenas o conteúdo do sonho esquecido, mas também a sua interpretação. E através disso, o nome do Senhor é glorificado diante de um império inteiro. Essa história nos ensina pelo menos 3 verdades espirituais fundamentais. Deus pode falar com qualquer pessoa, em qualquer lugar, independentemente da sua fé ou história. Nem sempre o sonho será compreendido de imediato. Às vezes, será preciso buscar pessoas espiritualmente maduras para interpretar o que foi revelado. Os sonhos podem carregar mensagens proféticas, não só pessoais, mas também coletivas e até mundiais. Quantas pessoas hoje têm sonhos que não entendem, visões de queda, destruição, construções grandiosas, símbolos estranhos, e pensam que é apenas fantasia da mente. Mas pode ser Deus mostrando algo além da sua realidade imediata. Pode ser uma revelação de coisas futuras, uma advertência, um chamado para orar, jejuar ou interceder. Você já teve um sonho que te deixou inquieto por dias, mesmo sem lembrar exatamente o porquê? Já acordou com o coração em alerta, como se tivesse sido despertado por algo maior do que você? Essa sensação é um indício de que o céu se moveu enquanto você dormia. E aqui está um ponto profundo. Nabucodonosor não estava buscando a Deus, mas Deus estava buscando a ele. Isso mostra que o Senhor é soberano e fala mesmo quando ninguém está ouvindo. Ele planta sinais, provoca inquietações, envia sonhos, porque seu amor e seu plano são maiores do que nossa compreensão limitada. É possível que você tenha alguém na sua vida, um filho, um cônjuge, um amigo, que esteja longe de Deus. Mas isso não impede o Espírito Santo de alcançá-lo. Ore para que Deus fale com ele em sonhos, como fez com esse rei pagão. Sonhos podem ser instrumentos de conversão, de quebrantamento, de transformação. Daniel foi a ponte entre o céu e a terra naquele episódio. E talvez você também seja chamado a interpretar sonhos que Deus está enviando a pessoas ao seu redor. Esteja sensível, esteja pronto, porque como Daniel, você pode ser usado para decifrar códigos celestiais e anunciar o que o Senhor está revelando. Lembre-se, nem todo sonho vem de Deus, mas Deus pode usar qualquer sonho para cumprir seu propósito. Até mesmo aqueles que parecem confusos, inquietantes, distantes, podem ser mensagens divinas esperando por um coração disposto a ouvir e obedecer. 4. O sonho de Jacó. Quando o céu toca a terra no meio do deserto, Jacó estava em fuga. Havia enganado seu irmão, deixado sua casa e se encontrava sozinho, no meio do nada, cercado pelo silêncio do deserto e pelo peso de suas próprias escolhas. Era uma noite fria e cheia de incertezas, e foi justamente nesse cenário de vulnerabilidade extrema que Deus decidiu visitá-lo. Não com trovões, nem com visões abertas, mas em um sonho. E sonhou.
E eis que estava posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Gênesis, capítulo 28, versículo 12. O sonho de Jacó é um dos mais simbólicos de toda a Bíblia. Uma escada que liga a terra ao céu, com anjos em constante movimento. E no topo, o Senhor. A mensagem era clara. Deus estava presente, mesmo no exílio, mesmo no erro, mesmo na solidão. Aquele que parecia abandonado agora se tornava protagonista de uma das maiores promessas já feitas a um homem. Essa escada representa a ponte entre o mundo espiritual e o terreno, uma rota de comunicação contínua entre o céu e a terra. E Jacó, deitado com a cabeça sobre uma pedra, torna-se receptor de uma revelação que mudaria não só sua vida, mas a história de seu povo. Talvez você se identifique com Jacó. Talvez esteja passando por um momento de fuga, de desânimo, de consequências difíceis. Talvez esteja dormindo no deserto emocional, carregando culpas antigas, sentindo-se distante de Deus. E é justamente aí, no meio do nada, que o Senhor pode te visitar com um sonho, não para te condenar, mas para te lembrar que ainda há promessas sobre sua vida. O mais tocante dessa história é o que Jacó diz ao acordar: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. Gênesis capítulo 28, versículo 16. Essa frase é uma chave espiritual. Quantas vezes estamos sendo tocados por Deus, recebendo sinais, sonhos, inspirações, e não percebemos? Quantas noites de sonho aparentemente simples carregam uma presença divina que a nossa pressa de viver nos impede de notar? Deus continua subindo e descendo essa escada. Seus anjos ainda estão em movimento. E você? Está atento? Jacó acordou transformado, ungiu a pedra sobre a qual dormia, consagrou aquele lugar e fez um voto com Deus. O que começou como fuga virou altar. O que era deserto virou portal. Tudo por causa de um sonho. Agora pense, quantos sonhos seus você descartou? Quantos detalhes, imagens, frases, pessoas apareceram nos seus sonhos e foram deixados de lado como bobagem ou coisa da cabeça? E se essas manifestações fossem, na verdade, escadas celestiais que você ignorou? Quando Deus fala em sonho, Ele não desperdiça palavras. Cada símbolo carrega propósito. Cada detalhe pode ser uma chave. E, acima de tudo, Deus fala para transformar, restaurar, direcionar. Jacó não merecia aquela visita. Ele era falho, humano, errante. Mas Deus não age por mérito, Ele age por graça. E essa é a boa notícia para você hoje. Não importa o quanto você errou, Deus ainda pode visitar seu coração no meio da noite e te lembrar que o céu ainda está conectado com você. A escada ainda está de pé e há anjos em movimento. Talvez esta noite seja o momento em que o céu vai tocar a sua alma de um jeito que você nunca experimentou antes. Esteja sensível. Deus pode falar com você no meio do deserto, no silêncio da madrugada, através de um sonho que mudará tudo. 5. O sonho de Faraó. Quando Deus antecipa o futuro para preparar o presente. No auge do poder egípcio, quando os deuses pagãos reinavam na cultura e nas decisões, Deus escolheu falar novamente e usou um sonho como instrumento profético para mudar o destino de nações. O destinatário da revelação, Faraó, o governante de um império que sequer conhecia o Senhor. Em Gênesis 41, lemos que Faraó teve 2 sonhos misteriosos, um com vacas gordas e magras, outro com espigas cheias e mirradas. Ao acordar, sentiu-se profundamente perturbado. Nenhum de seus magos ou sábios conseguiu interpretar o que aquilo significava. Mas o sonho vinha de Deus, e por isso, somente um homem de Deus poderia decifrá-lo.
E aconteceu que, ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou. Gênesis capítulo 41, versículo 1. E então José, o jovem hebreu esquecido no cárcere, foi lembrado. Um homem de fé, de discernimento espiritual, que havia aprendido a ouvir Deus, mesmo nas trevas da prisão. Ele é chamado à presença de Faraó e com humildade e sabedoria declara: isso não está em mim. Deus dará resposta favorável a Faraó. Gênesis 41, versículo 16. José então revela que os sonhos eram um aviso divino. 7 anos de fartura viriam sobre o Egito, seguidos por 7 anos de fome severa. O sonho era um alerta, uma instrução e um plano de salvação. E porque Faraó deu ouvidos à interpretação, não só o Egito foi poupado do colapso, mas o próprio povo de Deus foi sustentado em meio à crise. Há 3 lições espirituais grandiosas neste episódio. Deus pode usar sonhos para antecipar crises futuras e dar estratégias de sobrevivência. A interpretação correta só é acessível a quem tem intimidade com o Espírito de Deus. Quando obedecemos às instruções do céu, mesmo as tempestades mais fortes podem ser vencidas com sabedoria. Quantas vezes você já teve sonhos estranhos, simbólicos, aparentemente sem sentido e deixou passar? E se esses sonhos fossem alertas celestiais para algo que ainda está por vir? Deus pode estar tentando te preparar para decisões que você ainda nem sabe que precisará tomar. E mais, assim como José foi levantado para interpretar os sonhos de outros, talvez você esteja sendo treinado por Deus para discernir não só os seus sonhos, mas também os de pessoas ao seu redor. Em tempos de crise, os que têm visão espiritual se tornam faróis no meio da escuridão. A experiência de Faraó nos mostra que um único sonho pode conter estratégias que salvam gerações inteiras. Mas isso só acontece quando alguém está disposto a ouvir e obedecer. O que teria acontecido se Faraó tivesse ignorado o sonho? O que teria sido do Egito, de José, de Israel? Agora traga isso para a sua realidade. O que pode estar em jogo se você continuar ignorando os sonhos que Deus tem te dado? Muitas bênçãos, livramentos e revelações já foram entregues em forma de sonho, mas permanecem como sementes não germinadas, porque não foram discernidas. Hoje, Deus está te chamando para despertar espiritualmente, para parar de tratar seus sonhos como apenas imagens desconexas e começar a encará-los como cartas proféticas que precisam ser abertas com oração, discernimento e fé. Você pode estar recebendo uma estratégia de salvação. Pode ser algo para a sua família, seu ministério, seu futuro. Deus não fala à toa. E quando Ele fala em sonhos, é porque algo grande está vindo. E você precisa estar preparado. Assim como José interpretou os sonhos do rei e trouxe luz ao caos, você também pode ser usado para trazer direção onde hoje só existe confusão. Mas tudo começa com uma escolha: ouvir ou ignorar, despertar ou continuar dormindo. 6. O segundo sonho de José. Quando Deus avisa sobre o perigo antes que ele chegue. Depois do nascimento de Jesus, o cenário parecia de paz. A promessa havia se cumprido, o Messias havia chegado ao mundo, mas nos bastidores o inimigo já tramava a destruição. Herodes, sentindo-se ameaçado pela notícia do nascimento do rei dos judeus, planejava uma matança cruel de crianças, e Deus, mais uma vez, decidiu agir. Como? Através de um sonho. E sendo por divina revelação, avisado em sonhos, retirou-se para a região da Galileia. Mateus, capítulo 2, versículo 22. José, pai adotivo de Jesus, já havia recebido um sonho anterior, confirmando que Maria carregava o Filho de Deus. Mas agora ele seria visitado novamente, e a mensagem era urgente: fuja. O perigo era real. A ameaça estava próxima.
E o futuro do Salvador dependia de uma obediência silenciosa e imediata. E tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito, e ali fica até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Mateus 2, versículo 13. Essa passagem nos revela algo extremamente poderoso. Deus avisa. Deus antecipa o mal. Deus protege antes mesmo do perigo se manifestar. Mas, para que a proteção se concretize, é necessário discernimento e obediência. Quantas vezes você já teve um sonho estranho, uma imagem que te incomodou, uma sensação de urgência sem explicação? E quantas vezes isso foi seguido, dias depois, por uma situação difícil, uma crise, uma tentação, um acidente evitado? Por pouco, Deus continua falando. E como aconteceu com José, muitos sonhos são alertas, são sirenes espirituais que tocam antes que o inimigo chegue. Mas se ignorarmos esses sinais, corremos o risco de caminhar cegamente para o perigo. O que mais nos impressiona nessa história é que José não questionou, ele não pediu confirmação, ele não protelou. Ao acordar, agiu imediatamente. E essa ação salvou a vida de Jesus, preservando o plano da redenção. Isso nos ensina que nem sempre o sonho vai trazer conforto. Às vezes, ele trará um chamado à mudança, à ação, à vigilância. Às vezes, o sonho não será poético, será um alarme. E aqui está uma verdade que você precisa guardar. Alguns sonhos são ferramentas de livramento. Deus pode estar tentando te afastar de um caminho errado, de uma aliança tóxica, de uma decisão precipitada, de um lugar onde o inimigo preparou armadilhas. Mas a pergunta é: você está ouvindo? Sonhos de aviso são presentes espirituais. São misericórdias disfarçadas. São sinais de que Deus está atento a cada detalhe da sua jornada, até mesmo aos passos que você ainda não deu. José teve coragem para obedecer. E essa coragem não vinha dele, vinha do Espírito que o guiava. Se você sente que Deus tem te avisado, te mostrado, te inquietado através dos sonhos, não adie mais. Muitas batalhas são vencidas antes mesmo de começarem, quando temos ouvidos sensíveis e corações prontos para agir conforme a voz de Deus. E muitas derrotas acontecem porque os sinais foram ignorados. Hoje, você é chamado a ser como José, a ouvir o céu mesmo no silêncio da noite, a confiar nas instruções divinas mesmo quando o mundo ao seu redor parece calmo, porque há livramentos escondidos em sonhos e só os que obedecem os recebem. 7. O sonho do padeiro e do copeiro. Quando Deus usa os sonhos para revelar o estado do coração, estamos novamente diante da figura de José, agora preso injustamente em uma cela egípcia. Mesmo encarcerado, abandonado pelos homens, José permanece fiel e sensível à voz de Deus. E é justamente ali, no lugar da dor, da solidão e da aparente injustiça, que o Senhor escolhe usá-lo para interpretar dois sonhos que não eram dele, mas carregavam o destino de outros. E sonharam ambos, cada um o seu sonho, na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho, o copeiro e o padeiro do rei do Egito. Gênesis capítulo 40, versículo 5. Esses sonhos surgem de forma simbólica, com elementos visuais cheios de significados ocultos. José, ao ouvir os relatos, discerniu que Deus estava falando com cada um daqueles homens e que a mensagem era sobre o coração, sobre o futuro e sobre o julgamento do alto. O copeiro teve um sonho que revelava restauração. O padeiro, por outro lado, teve um sonho que revelava condenação. E José, com fidelidade, interpretou ambos com precisão e sem medo. Isso nos mostra algo profundo. Os sonhos muitas vezes refletem a realidade espiritual interior de quem os sonha. São
como espelhos da alma, onde Deus expõe o que está escondido, não para humilhar, mas para curar, alinhar, redirecionar. Quantas vezes você já sonhou com situações onde se via em fuga, perdido, preso, cercado por escuridão ou andando em círculos? Ou, ao contrário, já sonhou voando, subindo escadas, sendo lavado por águas limpas? Esses sonhos falam de estados espirituais, de prisões interiores, de curas em andamento, de lutas não resolvidas ou de libertações que estão por vir. Os sonhos do copeiro e do padeiro revelam que Deus conhece a condição real do nosso coração, mesmo quando nós não conhecemos, e Ele pode usar imagens, símbolos e cenas aparentemente simples para nos mostrar o que precisa ser transformado. Mas há algo ainda mais profundo aqui. José era o prisioneiro. Ele poderia ter se calado, se fechado, mergulhado na autopiedade. Mas não. Ele usou o dom que Deus lhe deu, mesmo em meio à dor, para abençoar outras vidas. E isso também fala com você. Talvez você esteja passando por um momento difícil, se sentindo incapaz, como se não tivesse nada a oferecer. Mas mesmo na prisão emocional, espiritual ou física, Deus pode te usar para interpretar, consolar, instruir. O dom que está sobre você não depende das circunstâncias, depende da sua disposição em ser um instrumento nas mãos dele. E aqui está uma chave espiritual poderosa. Os sonhos dos outros também podem ser a sua missão. Assim como José, talvez você esteja cercado de pessoas perturbadas, sem entendimento do que Deus está dizendo. E você, sensível à voz do Espírito, é chamado para ser luz no entendimento, ponte entre o sonho e a revelação, entre o símbolo e a cura. Se você tem tido sonhos intensos, repetitivos ou carregados de emoção, ou se tem convivido com pessoas que compartilham sonhos confusos, é hora de buscar discernimento. É tempo de orar com mais profundidade, pedir revelação, não se contentar com o superficial, porque pode haver mensagens divinas clamando por sua atenção. E lembre-se, nem sempre o sonho trará uma resposta imediata, mas sempre carregará um convite, à reflexão, à oração, ao arrependimento ou à esperança. Deus fala sim, e fala com amor, mesmo quando a mensagem é dura, porque o objetivo final de todo sonho enviado por Ele é a transformação do nosso coração e o alinhamento com a sua vontade. 8. Os sonhos de Daniel, quando Deus revela o invisível e os tempos futuros. Entre os profetas mais enigmáticos da Bíblia, Daniel ocupa um lugar de destaque, não apenas por sua sabedoria, mas por sua intimidade com o sobrenatural. Daniel não só interpretava os sonhos de outros, como também recebia visões noturnas e sonhos vindos diretamente de Deus, contendo revelações sobre reis, reinos e até eventos que ainda estão por acontecer. Tive um sonho e visões durante a noite, quando estava em minha cama, e ao escrever o resumo do sonho, disse Daniel: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que 4 grandes animais subiam do mar. Daniel, capítulo 7, versículos 1 a 3. Esse é apenas o início de uma das visões mais densas e proféticas das Escrituras. A linguagem simbólica, cheia de imagens assustadoras e grandiosas, revela o pano de fundo espiritual de acontecimentos políticos, históricos e escatológicos. Daniel sonhou com o curso da história humana, com reinos que se levantariam e cairiam, com o anticristo, com o trono eterno de Deus e com a vitória final do Messias. Essa profundidade nos mostra que nem todos os sonhos são apenas sobre nossa vida pessoal. Alguns são convocações espirituais para orar por nações, para alertar o povo de Deus, para preparar a igreja para o que está por vir. Muitos ignoram esse tipo de sonho por acharem que são pesadelos ou confusão da mente. Mas se você já sonhou com guerras, destruição, figuras espirituais ou eventos globais intensos,
Pode ser que o Senhor esteja te chamando para ser um sentinela, um intercessor, um atalaia nos muros espirituais do seu povo. Daniel recebia sonhos com conteúdo pesado, mas em vez de se esconder ou temer, ele escrevia, orava, jejuava e buscava discernimento. É por isso que Deus confiava a ele mais revelações, porque sabia que Daniel valorizava o que recebia. Quantas pessoas recebem revelações do alto, mas por medo ou desatenção as esquecem? Quantas vezes você sonhou com algo tão intenso que acordou em oração, mas não anotou, não buscou interpretar e depois aquilo se perdeu no tempo? Daniel escreveu. Daniel levou a sério. Daniel entendeu que quando o céu fala, o silêncio da terra precisa cessar. E há algo ainda mais profundo aqui. Os sonhos de Daniel não serviam apenas para informar, mas para posicionar o povo de Deus. Cada revelação era um chamado à santidade, à vigilância, ao arrependimento. Deus não nos dá sonhos para entreter, Ele dá para nos alinhar. Ele mostra o invisível para que estejamos preparados quando o visível for abalado. Talvez Deus esteja te chamando para algo maior do que você imaginava. Talvez seus sonhos não sejam só para você, mas para a sua igreja, sua cidade, sua geração. Mas você precisa ter coragem de reconhecer esse chamado. Daniel teve. Mesmo sendo cativo, mesmo em terra estrangeira, ele não deixou de ser profeta, intercessor, guardião dos segredos de Deus. E agora é a sua vez de refletir. O que Deus tem confiado a você enquanto o mundo dorme? Que mensagens Ele está sussurrando ao seu espírito? E o que você tem feito com isso? Não ignore os sonhos proféticos. Eles são mapas espirituais, são bússolas do céu. E podem ser a diferença entre o preparo e a surpresa, entre a vida e a destruição. Se você sente que tem recebido sonhos fortes, simbólicos, com peso espiritual, não fuja. Anote, ore, jejue. Busque conselhos maduros na fé. Deus está te revelando algo porque confia que você saberá o que fazer. Daniel viu o futuro. Você pode ver o invisível, mas precisa estar desperto, porque há coisas que só são reveladas aos que não dormem espiritualmente, mesmo enquanto sonham. 9. O sonho de Paulo. Quando Deus encoraja, direciona e confirma o chamado. O apóstolo Paulo é conhecido por suas cartas, suas pregações, suas viagens missionárias e seu fervor imbatível pela causa do Evangelho. Mas há um detalhe muitas vezes ignorado na vida desse gigante da fé. Deus também falava com ele em sonhos. E em momentos cruciais, quando decisões delicadas precisavam ser tomadas, o céu se manifestava durante a noite com instruções precisas. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou dizendo: "Passa a Macedônia e ajuda-nos." Atos capítulo 16, versículo 9. Esse episódio acontece quando Paulo está buscando discernir para onde ir em sua missão. Ele já havia tentado seguir para a Ásia, mas o Espírito Santo não permitiu. Então, em plena incerteza, vem o sonho. Um homem macedônio aparece clamando por socorro, e ao acordar, Paulo entende, era Deus mostrando o próximo passo. Esse sonho, aparentemente simples, carregava um peso gigantesco. Ele marcava o início da evangelização do continente europeu. Ou seja, um novo capítulo na expansão do Evangelho estava sendo aberto. E tudo começou em um sonho. Isso nos ensina que Deus continua usando os sonhos para confirmar destinos, responder dúvidas, consolar corações e empurrar seus filhos para o propósito. Quantas vezes você se sentiu perdido, sem direção, sem saber se deveria ir ou ficar, começar ou parar? Quantas vezes orou, pediu um sinal e depois sonhou com algo que parecia apontar um caminho? Esses são os momentos em que o céu inclina-se até a alma cansada e diz: "Vai, eu estou contigo."
Os sonhos de confirmação são diferentes dos de advertência. Eles não vêm com medo, mas com clareza. Eles não geram desespero, mas paz. Eles nos alinham com a vontade do Pai. E mesmo que não entendamos tudo, sabemos que é por ali que devemos seguir. E há mais. Paulo, ao receber o sonho, não duvidou. Ele não hesitou. Ele se levantou e obedeceu imediatamente. Isso também é uma lição espiritual profunda. A revelação exige resposta. E a resposta que agrada ao coração de Deus é sempre a fé obediente. Talvez você esteja orando por direção, talvez esteja pedindo um sinal. E Deus, com toda a sua paciência e amor, pode estar tentando te mostrar, em sonhos, o caminho da sua Macedônia, o lugar onde vidas esperam por você, onde milagres acontecerão, onde a sua presença vai ser resposta de oração para alguém. Aquele homem no sonho dizia: ajuda-nos. E talvez, agora mesmo, existam pessoas esperando a sua decisão de obedecer ao chamado. Deus está te convidando a sair do medo, da estagnação, da indecisão e a responder ao sonho com fé. E aqui vai um conselho espiritual. Não menospreze os detalhes. Às vezes, a direção virá numa imagem rápida, num rosto, num nome, num lugar específico no sonho. Mas será o suficiente. Deus não desperdiça imagens. Tudo que Ele mostra tem sentido. Cabe a você buscar, orar e alinhar-se com o que foi revelado. E por fim, lembre-se, o sonho de Paulo não era sobre ele, era sobre os outros. Era sobre um povo sedento, clamando por ajuda. E isso também nos mostra que muitos dos sonhos que recebemos são respostas que Deus quer enviar através de nós. Você pode ser a resposta de Deus para alguém, mas primeiro precisa dizer sim ao que Ele está te revelando, mesmo enquanto você dorme. 10. O sonho de Jacó em Peniel. Quando Deus transforma o sonhador em um novo homem, há momentos na vida em que não basta uma palavra, uma promessa, uma instrução. Há situações em que o coração mais precisa é de um encontro, não com anjos, não com símbolos, mas com o próprio Deus. E Jacó, que já havia tido um sonho poderoso no deserto de Betel, agora se vê diante de uma experiência ainda mais intensa, mais espiritual, mais transformadora. Em Gênesis 32, ele está prestes a reencontrar seu irmão Esaú, a quem havia enganado no passado. O medo é grande, a culpa do passado pesa e o futuro parece incerto. É então que, numa noite silenciosa, Jacó fica sozinho e Deus o visita. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um homem até o romper do dia. Gênesis, capítulo 32, versículo 24. O texto não diz claramente que foi um sonho, mas tudo o que acontece ali carrega as características de uma experiência espiritual noturna, intensa e sobrenatural. Jacó luta com o homem, que muitos estudiosos creem ser uma manifestação do próprio Deus ou de um anjo do Senhor. E dessa luta nasce algo que vai muito além da força física. Nasce uma nova identidade. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Gênesis 32, versículo 28. Aqui está o mistério profundo. Deus usou aquela experiência para transformar o interior de Jacó. O trapaceiro, o enganador, o fugitivo, agora se tornava Israel, aquele que luta com Deus e vence. Aquela noite escura se tornou o útero de uma nova história. E a madrugada, que poderia ter sido de angústia, tornou-se o marco de um renascimento. Quantas vezes você já se deitou com o coração carregado, com a alma ferida, com dúvidas sobre quem você é e para onde está indo? Quantas vezes chorou em silêncio, desejando uma resposta, uma mudança, uma nova chance? E então, talvez sem perceber, Deus tenha se aproximado durante o sono e tocado algo profundo dentro de você. Há sonhos que não vêm com palavras,
claras. Não vêm com rostos, lugares ou ações óbvias, mas ao acordar, você sabe que foi tocado, que algo dentro de você mudou. Você não sabe explicar, mas está mais leve, mais certo, mais inteiro. Foi Deus. Peniel significa rosto de Deus. E Jacó, ao nomear aquele lugar, declara: vi Deus face a face e a minha vida foi poupada. Gênesis capítulo 32, versículo 30. Essa é a experiência que muitos cristãos têm e não sabem interpretar. São sonhos onde o Espírito Santo ministra cura emocional, libertação de traumas, renovação da identidade espiritual. Não há enredo, não há lógica, mas há presença. E onde há presença de Deus, há restauração. Jacó saiu mancando daquele encontro. Teve o corpo marcado, porque quem é visitado por Deus nunca sai do mesmo jeito. Sempre há um sinal, uma lembrança, uma marca de que o céu tocou a terra. E isso também vale para você. Se você tem vivido noites inquietas, sonhos intensos, sentimentos profundos ao acordar, talvez seja o Senhor trabalhando dentro de você, curando feridas antigas, preparando seu coração para o que virá. Não rejeite esse processo, não despreze o toque divino. Lembre-se, Deus não quer apenas usar você, Ele quer transformar você. E às vezes, essa transformação acontece no silêncio da madrugada, no mistério de um sonho, no encontro secreto entre a sua alma cansada e o abraço do Eterno. Jacó entrou naquela noite como um homem dividido. Saiu dela como Israel, um homem de propósito. E você? Como sairá dos sonhos que Deus está te dando? Conclusão: se você chegou até aqui, eu quero te dizer algo muito sério. Você faz parte de um grupo raro e precioso. A maioria das pessoas não tem tempo, foco ou sensibilidade espiritual para permanecer até o fim de uma mensagem como essa. Mas você ficou, você ouviu, você discerniu que havia algo mais profundo sendo transmitido, e por isso você está mais perto de algo que muitos nunca alcançarão: a revelação espiritual pessoal. Hoje, nós caminhamos por histórias, testemunhos e passagens que mostram com clareza que Deus fala, e fala através dos sonhos. Mas agora, neste momento, a pergunta mais importante não é se Ele fala, mas se você está disposto a ouvir, a responder e a obedecer. Talvez ao longo deste vídeo, memórias tenham vindo à sua mente. Sonhos antigos que você esqueceu, sensações que você ignorou, imagens noturnas que agora você entende. Não foram apenas produtos da sua mente, foram toques do céu. E por isso eu quero te convidar a deixar uma marca nesse vídeo, um sinal visível, espiritual e público de que você foi tocado. Comente aqui embaixo a frase: Senhor, eu não ignorarei mais os teus sonhos. Essa frase não é apenas um comentário, é um compromisso, um pacto de vigilância espiritual, uma aliança com o Espírito Santo. Ao escrever isso, você está dizendo ao céu: eu ouvi, eu entendi e estou pronto. E se você ainda não curtiu este vídeo, faça isso agora. Não por vaidade, não por estatística, mas porque cada curtida empurra essa mensagem para outras almas sedentas. Pessoas que hoje vão dormir sem direção, sem paz, sem saber que Deus quer falar com elas. E talvez, por causa do seu simples gesto, esse vídeo apareça para alguém que está à beira de desistir. Se inscreva no canal. Sim, se inscreva. Porque você precisa continuar sendo alimentado espiritualmente. Há pessoas que vivem em regiões onde não há igreja, onde não há ninguém para orar por elas. E esses vídeos são o único sopro de fé que as mantém firmes. Quando você se inscreve, você se junta a um exército de pessoas que vivem da palavra dia após dia. E isso não é pouca coisa. Agora, quero que você pense comigo. Quantos sonhos você já descartou? Quantas revelações passaram despercebidas? Quantos livramentos estavam escondidos em visões que você ignorou? Mas hoje algo mudou.
Hoje você foi ativado. Hoje os seus olhos foram abertos. E os seus sonhos, a partir de agora, nunca mais serão os mesmos. Porque agora você sabe que Deus fala. Fala no silêncio. Fala na inquietação. Fala na paz que invade sem motivo. Fala nas imagens simbólicas. Fala para avisar, para curar, para chamar, para salvar. E você foi escolhido para ouvir. Por isso, compartilhe este vídeo, não apenas porque é bonito ou profundo, mas porque é necessário. Há vidas esperando por uma resposta. E ela pode chegar através de você. Seja canal, seja ponte, seja voz. E agora, antes de sair deste vídeo, não pause, não feche, não pule. Permaneça por mais alguns minutos em silêncio. Deixe a música tocar. Deixe o Espírito Santo ministrar. Apenas feche os olhos e fale com Deus. Diga a Ele: obrigado por me visitar. Obrigado por falar comigo. Fala mais. Eu quero ouvir. E depois disso, durma em paz, porque agora você sabe, enquanto você dorme, o céu trabalha. E talvez ainda hoje Ele te fale de novo, em sonho. Eu fico por aqui. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.